Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Vamos começando aqui o nosso episódio de número 9, nosso convidado já eu vou falar, porque antes eu preciso, lembrar a galera dos nossos recadinhos. Hoje, os nossos parceiros, a gente ainda não vai falar muito, né? Porque a gente não tem, estamos começando agora. Mas se quiser pode chegar, fica à vontade. Tudo do amor, do coração, a gente faz porque a gente realmente acredita. Mas você que nos acompanha, que começou a nos acompanhar ou que vai começar a nos acompanhar, não esquece de seguir ali a gente, compartilhar o nosso canal com seus amigos. Mesmo que não seja amigo, compartilha também. Vai botando para frente aí, vai jogando para a galera. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, no TikTok, no Spotify e todas as plataformas de podcast. Se procurar, vai achar a gente por lá também. Vai lá, clica no sininho. Clica no seguir, no compartilhar e vai com a gente aí, porque toda semana a gente traz um mentor incrível e a semana não é diferente. A gente está com um convidado muito especial aqui e hoje vamos mergulhar na trajetória inspiradora do nosso convidado e aprender sobre sua experiência no mundo dos negócios. Ele é um orgulhoso proprietário de uma indústria de portas de alto padrão, além de ser dono de uma empresa especializada em esquadrias de PVC de alta qualidade. É sócio operador em uma indústria que trabalha com texturas de pedras naturais. Isso é muito legal. Acho que a gente pode falar bastante sobre isso. Além disso, ele assume um papel fundamental como sócio-diretor comercial em um escritório especializado em recuperação tributária, auxiliando empresas a otimizarem suas operações. Cara, isso é uma coisa que muito pouco dos nossos empreendedores aí no Brasil têm noção do fiscal, do tributário. As pessoas não olham para isso, né? Então acho que isso é bacana pra caramba, a gente pode falar sobre isso. E calma que não acabou, né? Ele também é fundador do e-commerce de automação e decoração, além, é claro, de ser influenciador em tempo integral. Seja muito bem-vindo, Lício Fiode. Opa, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Me associo muito a esse quê do Mentoráveis de ter o propósito, né? Não se trata tudo só de business, apesar de estarmos falando de business, mas aqui agora a gente fala de propósito. Legal, Fiode. Cara, um prazer é meu imenso ter você aqui. Acho que a gente já vem namorando esse encontro há um tempinho. A gente tem outras coisas aí pelo meio do caminho que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, putz, cara, como influenciador, você como influenciador e empresário, eu acho isso fundamental, porque ajuda a levar esse nosso propósito muito mais longe, né, cara? Então, tipo, toda semana a gente bate a teclinha aqui, cara, né, o empresário e tal, vamos ajudar, vamos levar pra lá, vamos levar pra cá, vai por aqui, vai por ali, a gente mentora por aqui, pô, olha que insight legal e tal, mas poder levar mais longe para mais pessoas, que as pessoas entendam esse entendimento de que o empreendedorismo, quanto mais ele fizer parte da sua vida, mais longe você vai conseguir chegar, né? Porque, como a gente está falando, o empreender não é uma profissão, Exatamente, é um comportamento. É um comportamento. Empreender é um comportamento, pode ser... Você pode estar trabalhando empreendedorismo de várias formas no seu dia a dia. Não necessariamente com a sua profissão, não necessariamente sendo um empresário, mas você pode empreender em qualquer profissão, né? Na vida, não precisa nem ser profissão, né? Você pode empreender na vida, querendo fazer melhor, buscando melhorar os aspectos pessoais. Eu falei, porra, eu tô gordinho aqui, tipo, eu tô precisando empreender na minha saúde. Perfeito, exato. É isso, é um comportamento, né? Eu sempre falo, assim, pra mim, principalmente quando eu entendi um pouco mais sobre o comportamento, quando eu fiz uma formação em programação neurolinguística, que me ajudou muito a nível geral da vida, tanto como empresário como empreendedor, né? Toda vez que a gente se torna mais consciente de um comportamento que a gente faz automaticamente ou não, as coisas tendem a ter uma clareza diferente. Foi quando eu entendi sobre empreender. A palavra por si só, empreender, empreendedorismo, empreendimento, etc., é muito clichê. Agora vamos entender isso na prática. Não só etimologicamente falando, assim, não só da palavra. Vamos entender o que isso significa, qual que é o contexto por trás de empreender. Empreender é um comportamento.
Exatamente. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso, até porque esse rapaz empreende bastante, bastante. Já. E, cara, como é que começou isso aí? De onde é que veio essa veia empreendedora? Sei que teu pai tinha um negócio e tal, mas, né, É, como é que saiu essa sementinha? no meu caso, não tem como eu dizer diferente. Assim, eu tive 2 exemplos em casa que me falaram, foi muito além do que me falaram o que fazer. Eles me mostraram como fazia, né? Então, tive 2 grandes exemplos, meu pai e minha mãe. Quando eu me entendo por gente, quando eu me entendia por gente, meu pai era engenheiro de uma multinacional de engenharia. Ele era um cargo elevado, né? Um cargo de alto padrão dentro da empresa. E ele viajava muito. Então, a gente pouco tinha ali meu pai presente, né? E um dia meu pai falou, vou largar essa vida, vou focar na família. A gente se mudou para São Luís do Maranhão. Na época a gente morava em Imperatriz, Maranhão. Nos mudamos para São Luís. E aí meu pai falou, vou abrir um negócio familiar, né? Ele e minha mãe. Eles montaram uma fábrica de móveis. Eu tinha ali uns 10 anos de idade, talvez 9. E aí eu acompanhava toda essa rotina deles ali, desde criança, né? Acompanhei por muito tempo, porque a minha mãe até então sempre foi muito batalhadora. Minha mãe sofreu muito financeiramente falando, a família era muito pobre. E eu via o crescimento deles ali, meu pai sempre ajudando minha mãe e minha mãe vice-versa. E eu e minhas irmãs, a gente sentiu na pele o que era essa batalha diária ali dos nossos pais, né? Mas interessante que aí eu com 16 anos, eu tinha vergonha de pedir para os pais, assim. Eu via a luta deles e eu falava, porra, a gente ganha dinheiro trabalhando, não tô trabalhando. Como é que eu vou chegar lá pro meu pai e minha mãe e falar, me dá dinheiro? Não tá certo. Ninguém dá dinheiro para meus pais, eles conquistam, né? Então, o que eu posso fazer? Talvez ali pelo DNA, eu não sei, que meu pai é engenheiro e tal, eu sou um pouco autodidata em elétrica e eletrônica. Então, quando eu tinha 16 anos, eu já entendi um pouco sobre aterramento, fase, neutro, essas coisas, né? E aí eu comecei a instalar neon. Na época ele tinha Velozes e Furiosos, essas coisas e tal. E a galera comecei a instalar neonzinho ali no carro dos meus amigos e tal. Legal. E aí eu comprava numa loja que era de um amigo meu, ele me dava um descontinho a mais. Então o descontinho que ele me dava já era um lucro que se o cara fosse comprar ele na loja, ele já ia pagar mais caro, para mim ele pagar um pouco mais barato. E eu ia instalava esse neonzinho nos carros dos meus amigos e tal, eu mesmo instalava, né? E aí até a galera na época falava, cara, tu não precisa disso. Eu falava, brother, não é questão de precisar, né? Precisar, eu gosto, né? E tô ganhando dinheirinho aqui, tanto faz, né? E na época eu praticava aeromodelismo, então eu queria comprar minhas coisinhas ali, testar minhas coisas, um motor diferente, um negócio diferente, e eu não precisava pedir pros meus pais, eu ia lá e comprava, né? E aí também gostava de carro, tudo era uma coisa que eu gostava muito. E aí comecei, na época, eu fazia isso intrinsecamente, né? Sim. Eu não sabia o que eu tava fazendo, tipo... Mas, na verdade, parar pra pensar, né, cara? Tipo, coisa... Tudo é exemplo, né? Quando falou, pô, teu pai trabalhava numa multinacional, num cargo bacana, ele largou pra empreender, né? Cara, exemplo melhor do que esse, né? Pô, o cara tá se arriscando. Por que ele tá se arriscando em outra cidade e tal, né? Porque queria dar uma vida melhor pra família. Sim, né? sim. Então, queira ou não queira, de certa forma, num business que não é seu, você tem um limite até onde você vai chegar. E é interessante porque, na verdade, eu acho que meu pai ganhava melhor quando ele estava na multinacional. Mas ele não tinha vida. Então, quando colocou isso na balança, e lógico, ele estava mais limitado, né? Não tinha... nem tudo a gente fala de... Sim. Nem tudo é só dinheiro. Né? Propósito, né? Propósito, e lógico que tem assim... Você pode ganhar um pouquinho menos, mas poder viajar com a família, poder estar com a família e poder fazer outros projetos. Sim. Porque às vezes, como ele estava na posição dele da multinacional, ele não tinha condição de tocar outras coisas. Ele não tinha condição, por exemplo, depois ele construiu um prédio deles lá, onde está a loja deles, a empresa deles até hoje. O meu pai não teria construído o prédio, ele não teria tempo de ter construído o prédio se ele tivesse na multinacional. Às vezes nem pensado nisso, né? Não tinha. A cabeça estava ocupada em outra coisa, então... né? Então, é aquele negócio assim, né? Tudo é difícil, mas alguns difíceis são mais prazerosos, né? Alguns outros difíceis são mais prazerosos. E aí vem muito como bem
do espelho, né? Que a gente começa a olhar para dentro, começa a olhar para o redor, para o nosso meio ali, tipo, pô, meu pai empreendeu, meu pai, tipo, comigo a mesma coisa, assim, meu pai sempre, eu conto essa história sempre, ele fala que eu perguntava para ele quando era criança, cara, por que você muda tanto de emprego? E ele respondia, cara, porque eu quero dar uma vida melhor para você, então eu tô buscando o melhor. Tá sempre buscando melhor. Sempre buscando, então acreditando, principalmente acreditando no melhor. Porque, e aí vem do ponto, cara, a culpa não é da empresa que você ganha mal. O acordo você fechou, né? Se você quer algo melhor e acha que aquela empresa, aquele local não tá te valorizando e acha que você merece algo mais, algo atrás, velho. Ninguém tá te prendendo, né? E acho que é isso. O empreendedorismo começa aí. E nesse momento, a partir do momento que você olha para você e fala, cara, vou atrás, vou achar algo melhor para mim, algo que faça sentido porque eu tô construindo aqui porque eu quero, para minha família, para mim mesmo, pessoalmente, física, né? Então, tipo, o que eu preciso fazer? Né? É dar um passo só. Né? Exatamente. Cada um passo a mais, o cara tá num lugar diferente, né? Exatamente. E ver o que faz mais sentido, né? Para a pessoa no contexto geral. Então, voltando a... Eu cresci vendo isso, né? Eu via muito, assim, meus pais trabalhavam muito, mas eles trabalhavam não era aquele lance de ter preguiça, não. Então eu vi aquilo e comecei daí. Mas eles construíam os móveis ou só vendiam? Fabricavam. Fabricação. Meu pai montou uma fábrica de móveis, um espaço grande, galpões e tal. E é interessante que com 17 anos, mais ou menos assim, eu queria ter... Eu estava em São Luís, Maranhão. Eu queria ter ido fazer engenharia aeronáutica no ITA. Era um sonho meu, louco por aviação, eu era modelista desde criança e tal. E meu pai sempre meteu na minha cabeça assim, olha, deixa eu te dar umas ideias, né? Meu pai falou, pô, eu fui engenheiro da multinacional, deixa eu te dar umas ideias. Se você for para lá, você vai ser engenheiro, você é muito inteligente, você vai, sabe, vai alçar grandes voos e tal, mas você vai ter sempre que cumprir horário. Você às vezes não vai ver sua família. Você às vezes talvez nem vai ter tempo de ter uma família. Você às vezes não vai conseguir tempo de ver o seu filho nascer. E aí meu pai sempre trazia isso um pouco, lógico, era um gargalo para ele, foi o que meu pai viveu, né? Meu pai não viu, teve um período da nossa vida ali que meu pai não viu a gente crescer, tava sempre viajando. E aí ele tentou meter isso na minha cabeça, conseguiu mais ou menos, em resumo da ópera, eu fiquei em São Luís, não fui embora, acabei cursando Direito, fui formar Direito, e comecei a trabalhar com ele na fábrica de móveis. Como eu já tinha uma cabeça, um cérebro que funcionava muito tecnicamente, sim, eu captei rápido ali as coisas, mas aí como eu tive outro problema, eu me batia muito com ele, a gente se batia muito. Gerações, né? Exato, duas cabeças técnicas de gerações diferentes e contextos principalmente de materiais falando, a evolução. Foi um período ali que a movelaria evoluiu, né? Do compensado por MDF, da fórmica para o laqueamento, entendeu? Então foi um período ali só que eu sempre estava acompanhando. A gente ia para o Rio Grande do Sul, participava de feiras, participava de treinamentos, eu estava sempre acompanhando. Um certo momento da vida ali, alguns anos depois, meu pai operou do coração e fechou a empresa. Fechado. Zero, demitiu todo mundo. Falou, acabou, se você quiser dinheiro para você fazer seu curso de piloto, eu te dou. Falou para minha irmã, trabalhava com a gente também. O que você quiser também fazer, eu te ajudo, vamos aí, mas acabou, chega, né? E aí foi um período bem complicado na família ali. Minha mãe já tinha uma loja de decoração também e tal, mas meio que desestabilizou totalmente, assim. Financeiramente a gente estava ok, não vou falar que estava nadando dinheiro, estava ok, mas emocionalmente deu uma desestabilizada a ponto de que o que poderia acontecer na sequência desse uma impactada na nossa vida financeira. E aí eu tinha, sei lá, acho que 20 anos, 19, 20 anos, e a gente foi reabrir a fábrica de móveis, eu e a minha irmã. R$0, 0 funcionários, 0 nada. Mas a gente tinha o conhecimento, a gente tinha os maquinários, o maquinário, a gente tinha um caminhão, mas não tinha nada além disso, mas já era muita coisa, né? Comecei do 0. E a gente foi convidando, né? Tipo, chamava o marceneiro, falava assim, olha, eu tenho um guarda-roupa para você fazer, eu vou te dar R$1.000
Aí eu gastava mais 1.000 de material, gastava mais 1.000 da nota fiscal e eu ficava com 1.000 e minha irmã 1.000. Era mais ou menos assim. Freelancers. Era mais ou menos assim. E a gente ficou assim por um ano. Poucas pessoas da cidade sabem, porque isso aconteceu muito em off, né? Essa repaginação da empresa. De repente os filhos assumiram, mas ninguém sabe que a empresa fechado, isso não chegou a ficar público, né? E aí veio uma nova jornada, muito diferente, porque eu fazia as coisas muito diferente do meu pai. Sim. E isso trazia até um pouco de insegurança para minha irmã na época, mas as coisas deram certo, foram crescendo. E aí depois recontratamos os funcionários, a gente chegou a ter 35 funcionários de novo, assim, estrutura de laqueamento muito boa. Depois eu desenvolvi um kit porta-pronto laqueado, que na época, a gente está falando, sei lá, de 2009, 2008. A gente era uma das poucas empresas do Brasil que fazia portas laqueadas de alto padrão, mas eu estava lá no Maranhão. Lógico, às vezes tinha aqui em São Paulo alguém e tal, mas eu estava lá no Maranhão. Então, hoje eu sei que o que eu fazia lá no Maranhão era muito acima, assim, do normal, né? Mas você atendia só o mercado lá ou só atendia o mercado local? Só atendia o que eu conseguia, mas para mim já era muito. Eu tinha minha produção completamente tomada, entendeu? Porque realmente nosso trabalho era muito bom. A gente era muito perfeccionista, eu sempre tive muito em cima daquela história do olho do dono que engorda os bois. A gente sempre tava lá, todo dia, trabalhava pra caramba. Trabalhava tanto que engordei, fiquei obeso, tinha 130 e tantos quilos e fiquei hipertenso. Fiquei hipertenso a nível hard mesmo, pesado. Minha pressão era 19... Primeira pressão do dia, acabei de acordar, vou medir aqui, 19,10. Por isso teu pai tinha parado. Para. Não, o papai operou do coração, fez 3 pontos de safena, 2 mamárias. Mas tá bem. Foi pesado. Hoje tá bem, tá bem. Graças a Deus. Continua comendo pra caramba, mas tá bem, graças a Deus. Mas aí é legal que sim. E aí eu tive esse impacto muito forte como dono de uma indústria de imóveis e aprendi muita coisa. Porque eu viajava muito a trabalho que eu faço assim, para treinamento, etc. E eu comecei a aprender outras coisas. Aí comecei a trabalhar com esquadria de PVC, trouxe uma marca de esquadria de PVC para o Maranhão. Fomos os primeiros, acho que eu fui o primeiro no Maranhão. E então isso me trouxe uma nova alçada. Eu já tinha uma fábrica de móveis, tinha muitos funcionários, tinha uma operação grande. E aí comecei a entrar mais e mais obras. E eu comecei a entender mais de obra, comecei a entender mais sobre casas e obras, etc. Eu já entrava muito em apartamento, depois comecei a entrar muito em casas. E eu comecei a viver, de fato, engenharia e arquitetura, né? E aí, contando um pouquinho da história, tu vai ver que eu tive muitas operações. Comecei um projeto que a gente fez, um complexo de containers, né? Eu vivia em obra, me juntei com um cara louco que nem eu, a gente montou um complexo de container na beira da praia. Vamos fazer um complexo de container, vamos alugar os containers. Aí no meio do caminho a gente falou, não, mas esses containers aqui a gente vai criar um bar. E aí fizemos um bar, foi um bar conceitual. Só no bar eu tinha 35 funcionários. Caraca. Era um bar grande, produzir eventos. Isso lá no Maranhão? Show lá no Maranhão. Fazemos show, aí depois fizemos a ampliação. Quando a gente fez a ampliação, virou o maior complexo de container do Brasil. Estava lá no Maranhão, a Vila Boracay. Infelizmente, na pandemia, o bar se foi, né? Foi muito difícil ali na pandemia. E um pouquinho antes da pandemia, eu ainda tive uma empresa nos Estados Unidos. Aí que veio aquele negócio, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Um amigo, meu sócio hoje é espanhol, e ele tinha um amigo francês que era CEO de uma empresa, que foi lançar um produto nos Estados Unidos, e eu fui junto para passear. Acabei conhecendo o business da galera e falei, eu acho que eu consigo, com a minha experiência, somar alguma coisa aqui também. Eu montei uma empresa nos Estados Unidos. Então, na época, eu ficava um mês no Brasil, um mês nos Estados Unidos, um mês no Brasil, um mês nos Estados Unidos. Quando veio a pandemia, levou tudo, né? Mas levou tudo. Mas o que era que tinha nos Estados Unidos era... Nos Estados Unidos a empresa desenvolveu o primeiro narguilé eletrônico do mundo. Tá. Tem o vape, mas o vape é pequenininho, e o narguilé, só que eles desenvolveram um vape eletrônico sem tabaco, sem nicotina, sem o insumo era fruta e glicerina e tal. Era um produto que eles tinham laudo na época, tudo que não fazia mal. Então era para ser realmente uma coisa revolucionária, porque todo o estudo do negócio mostrava que não faz mal. Então, para quem gostava de fumar por hábito, sim,
Era a melhor coisa do mundo, você trocar uma coisa que faz mal pra caramba, uma que não vai te fazer mal, né? Mas aí realmente veio pandemia, veio um monte de coisa Pandemia junto não dava pra compartilhar muita coisa, não. Não, e aí veio mais um monte de coisa assim, né? Desse mercado de vape e tal, visto com maus olhos. Então eu falei, olha, melhor deixar pra lá então, né? Vamos deixar tudo pra lá e não dá realmente pra seguir por vários motivos. Mas foi uma baita experiência. Como assim, tudo na vida, pra mim, eu acho que a experiência vale mais do que o resultado. No contexto geral, o resultado financeiro, ele é um dos resultados, mas tem o resultado que você aprendeu. E as coisas, as experiências que a gente passa, os aprendizados, eles podem servir para muita coisa no futuro, né? Isso eu acho que é legal, acho que a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Bom, tu tem empreendedor, tem vários negócios. Como é que lida com isso? Como é que Porque, cara, obviamente tinha sócios e tal, como é que você lida? Como é que fica essa disposição, tanto dos negócios como pessoal? Né, cara, tipo, eu tenho que dar conta de vários pratinhos aqui, como é que eu faço isso? E aí, em que momento, porra, não dá, vamos fechar, né? Tipo, entrou um momento ali do vape tava com uma avaliação mais negativa e tal, eu acho que não é isso aqui, vou sair fora, tal. Tem momento? Como é que funciona? Como é que eu vejo isso? Olha, pra mim, eu costumo dizer que não tem uma fórmula mágica, né? Eu tenho que ver o que faz sentido mais para cada operação. Pra mim é que já estava desgastante as viagens para os Estados Unidos, pouco retorno, né, financeiramente falando. O nível do investimento até que não foi tão alto assim, mas a gente tinha pouco retorno financeiro e eu não estava vendo a perspectiva não estava boa, né? Então, fizemos uma análise ali, mas, pô, isso aqui não vai virar, né? Tô gastando mais tempo e dinheiro, ainda que seja pouco dinheiro, mas estou gastando tempo é dinheiro. Podia estar desenvolvendo a minha atenção para outras coisas e o desgaste é muito grande, são 12 horas de viagem toda vez que eu vim para cá e volto e tal, não vai fazer sentido. Então... Isso é legal, eu acho que faz todo sentido nesse contexto ter esse entendimento que, cara, 12 horas viajando, desgaste e tal, chega lá, tu acaba perdendo foco em outros negócios, então, tipo, o somatório ali acaba pesando na balança pro outro lado. Mas como aceitar? Porque, vamos lá, né? O empreendedor, que é o empreendedor nato, como você falou, pô, já nasci querendo empreender, já tinha as coisas, mesmo inconsciente de certa forma, tava lá comprando no amigo, vendendo pros outros ali, fazendo meus negócios e tal. O empreendedor nato, ele quer... Às vezes ele quer abraçar tudo, quer abraçar o mundo, né, velho? Aparecendo a oportunidade, como filtrar isso? Eu sou assim, cara. Maioria. Hoje é aquele negócio que eu te falei da consciência, né? Hoje mesmo eu tenho 6 operações e queria ter 20. Mas é um trabalho muito consciente de entender não só o que faz sentido financeiramente falando, mas o que faz sentido na saúde, né? Na desgaste físico e emocional. A vida da gente não pode ser só business, né? Tem que ter um pouquinho de tudo, equilíbrio no contexto geral. Não pode ser... Eu falo que a vida não pode ser um gráfico exagerado, tem que ser uma linha mais contínua das coisas, né? Então precisamos de um pouquinho de atividade física, um pouquinho de alimentação boa, um pouquinho de socialização. A vida tem que ter alguns pilares, né? Nem tudo da vida pode ser só business. O negócio que a gente adora business, né? Eu me considero hoje... A minha profissão é desenvolvedor de projetos. Desenvolvedor de projetos inclui desenvolver produto e desenvolver business, atividades, né, comerciais. Mas é complexo, que a gente precisa realmente... Acaba virando meio que uma cachaça, um vício, né? E a gente precisa entender isso dessa forma. Acho que ser consciente de dizer assim, eu sou viciado em negócios, eu sou viciado em projetos. Mas mais o caso ainda, que eu acho que vai além do financeiro. É a satisfação de ver o negócio que você está pensando e criando acontecendo. Eu acho que quase é um filho, né, cara? Que vai filho. Criando, vai colocando no mundo e vai alimentando, ele vai crescendo, vai se evoluindo. E é por isso que dizer você não, vai sentindo orgulho. Por isso que dizer não às vezes é difícil. E acho que é por isso, na verdade, que eu acho que a grande maioria das pessoas que tem um business quebra ou não tem sucesso, ou depois de um tempo, né, com aquilo acaba não fluindo e tal, e vem
porra, vem uma pandemia, quantos negócios quebraram? Né? Para esses empreendedores se recolocarem no mercado, é muito mais difícil, cara. Eu passei por isso. Às vezes tem que voltar a trabalhar para alguém, porra, né? Então, tipo, a complexidade disso é muito grande. Mas isso é outra coisa que eu acho que o empreendedor tem que botar na cabeça. Cara, às vezes dar um passo para trás é o único jeito de conseguir dar 2 para frente. Né? Pegar espaço, né? Pegar né? Lastro aqui para poder dar um salto maior. Tipo, funcionar, né, cara? Eu costumo sempre falar assim, não tem fórmula mágica. O que tem de fato você tem que estar capacitado para o que você quer fazer, né? Estar capacitado, achar a demanda. Tem que achar a demanda. Eu não vou fazer, né, mais um energético no mundo. Para quê? Né? Mais marca de computador, talvez. Quais os diferenciais, né? O que é que você vai resolver o problema de alguém? Como? Como é que você vai resolver o problema de alguém? Tem que estar capacitado para isso, né? Mas no contexto geral, a vida do empreendedor, na minha opinião, é perseverança. Porque realmente as coisas podem acontecer da noite pro dia, né? Da noite pro dia, pode estar prestes a acontecer. Aí você desiste um dia antes do sucesso acontecer. E acontece. Tem um meme bacana desse aí que o cara tem a figurinha lá, né? O cara cavando, aí desiste, sai, aí o outro tá ali, mais uma bigornada, e achou. Acha o diamante. Isso é uma coisa, e eu vivi na pele isso com uma das minhas operações, né? A gente basicamente ficou 1 ano só zerando as contas. Tá. Mas a gente sabia que era, tipo, às vezes da noite pro dia, o negócio ia deslanchar a nível, né? Muito grande. E foi o que aconteceu. Ficamos basicamente 1 ano ali, ó. Ganhava, gastava. Tudo que entrava era tudo que saía. Ficava na compensação. Muitas vezes a gente até colocava dinheiro. Falava, agora a gente tá alimentando o filhotinho aí. 1 hora esse filhotinho vai andar só. E aí é dito e feito, né? E depois vai crescendo exponencialmente. E aí é que é a hora que fica tudo muito bom. E é também essa hora que você tem um filhotinho andando de boa que pode colocar o outro no mundo, né? Sim, isso é muito legal. Ter esse entendimento, cara, tipo, tô bem aqui, o negócio tá funcionando. Então, de repente, é onde se tem um fôlego para criar uma nova oportunidade, né? Criar um pratinho novo ali para começar a balançar. Né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas, porra, não tem nada funcionando. Não faz nada. Não faz tudo, mas não faz porra nenhuma. Então, tipo, calma, meu, vamos mais devagar. Eu já passei muito por isso. Eu já sofri muito com isso, de ser, tipo, sonhador, vamos chamar, não empreendedor, sonha sempre várias coisas, tal, quer fazer tudo, e no final acaba não fazendo porra nenhuma. A gente vira o pato. A gente não anda direito, não voa direito, não nada direito. Não faz porra nenhuma direito. E aí vem muito disso. Eu acho que, tipo, também entender, né, nos negócios, qual é o seu papel principal, né? Deve ter isso para você. Porra, o Lício, o que o Lício é fundamental em cada negócio? Ela falou, tipo, o olho do dono é o que engorda o boi. Mas, porra, às vezes, será que o olho do Lício tá lá apertando um parafuso? Não, ou sim, não? Sim. Né? Isso foi outro padrão de consciência aí que eu tive que adquirir com o tempo. Que eu sempre fui acostumado e eu via meus pais fazendo isso, então eu trouxe um pouco disso. Eu centralizava demais. Eu realmente queria estar dentro de todas as operações a todo custo e eu centralizava demais. Quando eu entendi que isso me desgastava muito além do necessário e que eu podia tentar treinar novas pessoas e tal, foi aí quando eu realmente investi em treinamento da equipe. Em treinamento da equipe a ponto de me substituir. E me substituir em quem? Em decisões. Tipo, hoje o meu gerente lá, eu falo pra ele assim, olha, vai ter um dia que eu vou sentar contigo aqui, vou fazer follow-up de tudo. Normalmente a gente faz isso às segundas-feiras. Mas se porventura tiver que tomar a decisão e que eu não esteja aqui, você vai tomar a decisão e pronto. Se tomou a melhor decisão, a pior, etc., tanto faz. Eu te deixei livre para isso. Mas, logicamente, que esse cara ele ficou meses em treinamento comigo para entender um pouco de como eu penso as coisas, né? Para que ele esteja apto a tomar essas decisões por mim. E foi só depois de treinar essa equipe que eu consegui, de fato, ter um pouco mais de qualidade de vida para investir em outras demandas, né? Porque eu hoje, dentro do meu dia a dia, eu me preocupo muito em estar no processo embrionário, estar no desenvolvimento dos projetos, de tudo que ele pode ser e como isso deve se rumar, do que na operação diária, né?
na operação ali efetiva. Sim. Então hoje eu tento ser bem mais o cabeça do que as mãos. Mas acho que faz parte do processo conscientizatório e até da experiência que você vai adquirir do seu próprio business, que você esteja lá desde o começo, tipo, realmente metendo a mão na massa e entendendo. Porque o empreendedor é que vai criar a cultura do negócio, né? Quem vai dizer, tipo, porra, qual é o propósito, para onde que a gente vai, como é que funciona, o que eu espero dele, né? O que eu não espero, tipo, como é que a gente quer impactar a sociedade com o nosso produto, quais as dores que a gente quer transformar e sanar. Quando eu tive bar, foi bem curioso para mim, porque eu nunca tinha tido um bar. Eu era do mundo da engenharia e da arquitetura. Então, se tu me chamar para fabricar um copo, eu tenho noção mais ou menos como é que fabrica esse copo, mas eu nunca tinha tido um bar. Cara, no primeiro mês eu falei, caramba, isso aqui é uma mina de ouro, mas eu tô completamente perdido nessa operação. Então, o risco tá muito alto, então eu não tenho o que fazer, eu vou aprender a ser dono de bar. Então, eu ficava dentro da cozinha, eu ficava no caixa, eu ficava vendo o barman fazer drink, eu fui garçom, eu ficava acompanhando a portaria, porque tinha que fazer a gestão das pessoas na fila de espera, etc. Eu ficava acompanhando os DJs, eu ficava acompanhando a banda. Então eu fui, de fato, um desgaste físico absurdo. Porque eu tinha a fábrica de móveis, a fábrica de portas e a de empresa de esquadria de manhã e de tarde e o bar de noite. Então eu dormia pouco, etc. Mas funcionou, né? Então aprendi. Até quando eu aprendi e os garçons, funcionários me viam lá, até criou uma relação ainda mais legal entre a gente, uma relação de maior confiança, etc., em que eu podia, de fato, cobrar deles algo que eu estava sabendo aonde apertava o calo, né? Isso que eu falo assim, tem legal. Operações e operações. Às vezes não adianta você só ser só o cabeça. Você precisa meter a mão na massa antes para poder ser o cabeça direito, né? Então, foi ali uma operação nova para mim ali, foi muito massa, aprendi muito. Depois de produzir show grande, produzir eventos grandes, que é outra coisa nova também. Mas, assim, eu tinha que fazer o beabá para poder chegar na isso é muito legal, Lício. Acho que matou uma charada das grandes aí, que é a liderança, ela vem através do exemplo. Claro. Né? Começa por aí. E o negócio só é um negócio verdadeiramente funcional se você entende o processo. Claro. Né? Sim. Então, entender como é que funciona cada dor no sentido dos seus colaboradores. Porra, eu vou falar pro cara, tá fila aqui, tem muita gente, mas, porra, eu não sei como é que funciona lá na base, como é que tá entrando, como é que funciona o fluxo das pessoas. De repente, lá na revista, pensando aqui, né? A revista da galera lá tá demorando, não sei o quê, porque o pessoal traz muito isso. Então, de repente, eu crio uma chapelaria lá fora. Então, entender o processo, entender como funciona o business por inteiro, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente, quando vai empreender, a gente pensa, porra, eu tenho esse copo aqui. Como tu falou, pai, eu sei fazer o copo. Eu tenho esse copo aqui, mas para que ele serve? Né? Como é que ele é feito? Né? De onde é que vem a areia para construir o vidro? Entender o processo inteiro, entender como é que funciona cada detalhe do seu negócio, e é o que vai fazer você ter um olhar diferente até se aquilo ali é viável ou não. Sim, né? sim, Quando tu falou, é uma mina de ouro. Sim. Né? Mas essa mina é uma mina de ouro mesmo? Né? Então, entendendo todas as questões diárias do negócio. Eu tinha uma mina de ouro. Na época eu tinha uma mina de ouro. Até então, nesse momento, eu tinha uma mina de ouro voando, porque eu não tinha nada na mão. Eu via o dinheiro na conta, tudo e tal, falava, mas peraí, não tem nada na mão, não tem nada aqui no meu controle, não tô entendendo nada. De onde é que tá vindo? Preciso entender isso aqui. Preciso entender as dores, as partes boas e as ruins do negócio, né? E a modelagem, vamos falar modelagem, porque o que eu aprendi no bar, na época chamava Bora Bar, dentro do complexo Vila Boracay, o que eu aprendi lá foi algo que deu resultado para minha vida em várias coisas e para outros negócios. Porque eu realmente eu aprendi a esmiuçar detalhes operacionais, construtivos, de relações humanas com os meus funcionários, etc., que eu trouxe para minha vida em várias outras operações, né? Então foi realmente um baita aprendizado para mim. E até, inclusive, assim, uma coisa bem interessante que uma coisa é você vender porta, esquadria, fabricar, produzir, instalar, etc. Outra coisa é você lidar com pessoas alcoolizadas.
Entendeu? E aí, cara, vem um monte de aprendizado na vida. E é legal porque eu sempre falo o seguinte: nem tudo na vida, mesmo tendo um business, nem tudo se trata de dinheiro. Nem tudo se trata de lucro, mas de aprendizado. Por exemplo, o que eu aprendi, que eu tinha 19 anos, 20 anos, há 16 anos atrás, 17 anos atrás, hoje eu uso. Se eu não tivesse aprendido lá atrás, eu não ganhei um centavo com o que eu aprendi há 17 anos atrás. Mas hoje, se eu não tivesse aprendido há 17 anos atrás, eu não estaria fazendo hoje. Hoje eu estou ganhando dinheiro. É isso, o sucesso ele vem dos teus fracassos, vem da tua estrutura, vem da sua construção, né, como pessoa. Muitas vezes a gente fica com receio de desenvolver alguma atividade, porque fala, isso não vai me dar dinheiro. Falo, mas calma, o primeiro resultado é o aprendizado. Isso. Não tem como você ter dinheiro sem o resultado positivo de um aprendizado, de você entender uma operação nova, e que isso te traga uma experiência para o teu currículo, nem que não necessariamente. Eu nunca fui funcionário de ninguém, eu não sei, eu nunca fiz um currículo, não estou dizendo que isso é melhor ou pior nem nada, mas foi a minha vida. Eu nunca fiz um currículo, nunca trabalhei para ninguém, não tem nem a carteira de trabalho, não tem. Não recolho previdência social e tal, então não, assim, tem ônus e bônus, claro, como tudo na vida, né? Mas as coisas que eu já trabalhei, que eu aprendi, é o meu currículo. Sim. E esse currículo, uma hora, assim como CLT, uma hora ele vai servir para alguma coisa, né? Então hoje eu dou graças a Deus por todas as minhas jornadas, e toda vez que me cabe um novo desafio, como o meu e-commerce foi um baita desafio para mim também, pô, vamos ver o que acontece. O conhecimento, Lício, é algo que... É algo não. É a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar de você. E que você vai estar aprendendo até o último suspiro da vida. Né? Exatamente. Até o último suspiro da vida a gente tem aí capacidade de estar aprendendo coisas novas. Por isso que nosso onboard, a gente pergunta qual é o livro, e depois a gente fala um pouquinho sobre a parte do livro de cabeceira, porque, cara, é a única coisa. Bem, fez o bar, porra, veio uma pandemia e te tirou, né? Tipo, vem uma coisa, alguma coisa que você não espera, o inesperado sempre está presente. Então ele vai acontecer. Então ele vai te tirar alguma coisa, vai na saúde, às vezes é um relacionamento, às vezes é do próprio negócio, às vezes é do pessoal mesmo. Só que o conhecimento não, ele sempre vai estar ali, né? Ele sempre vai estar crescendo. A única coisa é que ele não volta. Ele sempre, se você aprendeu, ele vai estar ali. Então, tipo, você vai escalando. Pode ser que você mude de opinião, que é até saudável, né? Porque você conheceu outras coisas, tem um olhar diferente para determinada situação. Então, você muda a sua opinião. Não quer dizer que está certo nem errado, você só está num momento diferente. Né? E isso ninguém vai te tomar, e é o que vai fazer com que lá na frente o sucesso venha, porque esse acúmulo de visão de mundo, acho que para mim pelo menos, acho que esse é o X da questão, né? Adquirir conhecimento sempre, em todos os níveis, em todos os graus, para que você se torne uma pessoa diferente do que vai ser hoje. Por isso que fala assim, porra, você falou ali, cara, fui trabalhar com meu pai, mas era foda. Tipo, eu falei, cara, coisa de geração. Eu também trabalhei com meu pai e era difícil. Primeiro que é família, né? Então, tem um tratamento diferente. Não sei se deveria, mas tem, né? Quando você está trabalhando com seu pai, com seu irmão, tio, sei lá quem quer que seja, é família. Então, o tratamento é diferente. Não deveria, mas é. Porque da proximidade, porque da intimidade. Então, você fala diferente do que falaria com um colaborador que tá ali, porque você tem pro que ter... Pro bom e pro ruim. Exatamente. Dos dois lados também. Pro bom e pro ruim. Quando é pro ruim, é bem pro ruim mesmo. No meu caso é mesmo. O meu também. Então, tipo, porra, porque aí o cara... Você mais jovem tem uma visão, pensa que o mundo é aquilo ali e acha que... pelo menos eu era assim, achar que... Não, meu jeito é o certo, isso aqui nós vamos revolucionar. E às vezes não é, porra. O mais experiente já passou por outras coisas que às vezes ele quer um trabalho, como você falou ali, a minha irmã até tinha medo, é uma coisa mais segura, um pouco mais pé no chão. E quando a gente é jovem, a gente acha que é o Deus do universo. Uhum. Nada vai nos abalar e nada vai nos derrubar. Então a gente quer ir com tudo pra cima, né? E às vezes dá certo, às vezes não, né? E aí, quando é jovem, se não der também, foda-se, porque tipo, é o momento de aprender, né? Só que quando tem alguém que já passou por isso e já tá num estágio diferente, o foda-se não é tanto assim, né? Porque tá pensando em outros caminhos, e quando a gente é mais
maturo, mais jovem, é difícil a gente entender isso. E é isso. E aí o tempo vai nos trazer o conhecimento, o tempo vai nos trazer a maturidade, o tempo vai fazer com que o sucesso chegue. Não tenha pressa, né? Vai na boa, né? Vai na boa. E aí você teve o bar, do bar. Como é que chegou em São Paulo? Cara, aí eu tive ali, eu tinha fábrica de portas, ainda fazia alguma coisa de imobiliário, mas mais voltado para empresas, escritórios, a fazer um atendimento mais direcionado. E aí eu tinha a gente fazia as portas de madeira laqueadas, né? Certo. E aí uma vez eu tive um cliente que teve um problema de umidade na casa dele. Sabe que madeira laqueada não pode pegar água, né? MDF em si é higroscópico e ele assimila a umidade do ar e arrebenta tudo ali. E aí um dia teve um problema de umidade na casa de um cliente, ele perdeu uma porta gigantesca que a gente tinha feito e tal. E aí o cara falou, pô, tua porta é linda, cara, mas não pode pegar água, né? Eu falei, olha, mas nenhum acabamento laqueado de alto padrão pode pegar água. Aí ele bateu no meu ombro assim e falou, pô, o dia que tu inventar uma porta laqueada, tu vai ficar rico. O dia que tu inventar uma porta laqueada à prova d'água, tu vai ficar rico. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, será que dá pra fazer uma porta laqueada à prova d'água? Aí eu surtei, né? Eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio. Aí eu comecei minhas pesquisas em cima de como impermeabilizar um MDF. Comecei a fazer a base das portas com resina de poliéster, resina epóxi, fibra de vidro. Comecei a fazer fiz porta de acrílico, fiz porta de tudo que tu imaginar, cara. E eu sempre esbarrava ou na estética, ou no processo fabril, ou no custo. E as contas não fechavam, né? E aí eu conheci em 2015, mais ou menos, eu conheci o ACM, o alumínio composto. Aí achei o material, pô, que material do caramba, né? Que legal, porque é um painel de alumínio com polietileno reciclado e ele já vem pronto, já vem laqueado, já vem pintado. Falei, pô, talvez daqui saia alguma coisa. Aí eu comprei uma CNC, que é uma máquina de usinagem, isso eu ainda estava no Maranhão. E comecei a criar um produto ali em cima que era uma porta de ACM, né? Não tive a ajuda de ninguém, não tinha um YouTube que ensinava a fazer porta de ACM nem nada. Eu fui nos meus métodos ali e desenvolvi um produto. Na verdade, tinha um produto, a matéria-prima. Tinha matéria-prima. Mas não se fabricava. Exatamente. Foi meio que o pioneiro. Tinha o vidro, mas não se fabricava o copo. Sim. Né? E aí eu fui pá, e consegui fazer. Fiz um projeto e tal. Testei, coloquei na casa de vários amigos ali e funcionou. E aí no momento foi ao mesmo momento que eu tava montando o complexo de contêineres e o bar. E aí eu falei, poxa, e agora? Eu tenho 3 negócios aqui que eu preciso dedicar minha atenção para alguma coisa. E aí eu guardei o projeto das portas, foquei no bar eu tinha o bar, o complexo de contêiner e a empresa dos Estados Unidos. Eu guardei o projeto das portas na gaveta, fechei as operações de esquadria, de porta, de imobiliário e foquei no complexo de container, porque era uma coisa completamente nova para mim. Eu precisava, de fato, me dedicar inteiramente para aquilo, né? E fora o desgaste das viagens dos Estados Unidos, tudo, então não tinha como ter esse novo projeto. Mas eu sempre tinha na cabeça que aquele projeto era muito grande para estar num ponto tão longe de rota como é o Maranhão. Infelizmente, logisticamente falando, a gente é prejudicado no Maranhão, né? E eu sempre tinha na cabeça que eu precisava ir para um ponto logisticamente favorável. Eu já conheci Indaiatuba, né? A indústria na época que eu trabalhava com as esquadrias era aqui em Indaiatuba, eu já conheci Indaiatuba, já gostava da proximidade do aeroporto, eu gostava da proximidade com São Paulo. A família do meu pai é do interior, próxima a Ribeirão Preto, então relativamente próximo, assim, o circuito. E aí eu falei, bom, então quando eu retornar para mexer com essas portas, eu vou para Indaiatuba. E aí, um pouquinho antes da pandemia, quando eu fechei a empresa dos Estados Unidos, eu falei, agora é a hora de eu focar lá na indústria de portas. E aí vim e montei a Dom Portas em Indaiatuba. Mas assim, eu montei a Dom Portas em dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro veio a pandemia. E eu tava no meio da ampliação lá do complexo, lá em São Luís. Em resumo, eu tinha investido todo o dinheiro que eu tinha na época, cara. E aí, os primeiros 2 meses de pandemia, eu tive uma negativa. Não foi um lucro cessante, eu tive uma negativa de R$400 mil por causa do bar.
Não foi que, tipo, eu deixei de ganhar, não, eu perdi. Né? Foi pancada. Foi tipo... Tá, fiquei 6 meses sem ver minha família, tava em Indaiatuba, só eu e um amigo meu que eu trouxe para trabalhar comigo. Sem dinheiro, ferrado, sabe? Foi uma época surtante da minha vida. E, ao mesmo tempo, foi uma época que a gente teve ali consciência de desenvolver um produto um pouquinho diferente a nível de portas, que hoje é o nosso produto carro-chefe, que é um produto hoje que a gente... Ele é exponenciável, é um perfil híbrido, é um produto completamente nosso, assinatura nossa, patente nossa, tudo nosso. E que é um kit de poda que não existe no mundo. Só a gente faz, né? Bom, E foi graças àquele momentinho ali da pandemia. Então, como tudo tem a parte boa e ruim, às vezes a gente consegue tirar coisas boas dali. Foi graças ao momento da pandemia que a gente teve a ideia de desenvolver esse perfil. E é um perfil, é o que eu chamo de perfil híbrido. Ele é um perfil, sabe, que dá pra gente fazer muita coisa. E foi muito bom, funcionou. Eu já tô indo para a terceira evolução desse perfil. Nesse momento eu tô em criação, desenvolvendo desenho técnico desse projeto. E aí vai, né? Assim, a gente, graças a Deus, a Dom Portas nasceu depois da pandemia, bem nascido. Hoje a gente agregou uma nova marca de esquadria de PVC de um grande amigo. Agreguei a operação dos cristais, que são pedras naturais e resina, né? Para revestimento de parede interna e externa. Um produto bem legal também, tem tudo a ver com o perfil dos nossos clientes. E o que é legal é que uma coisa vai chamando outra, né? Mas as portas, só para voltar um pouquinho, as portas como é que funcionam? Você vende elas sob encomenda? Sob encomenda. Ou para loja? Não, eu vendo para lojas que são lojas especializadas em esquadria, ou vendo para o consumidor final. Eu atendo B2B, B2C, sempre numa cadeia de não concorrer eu diretamente com minhas revendas. Mas é tudo sob medida, é tudo personalizado. Eu costumo dizer que a gente é uma alfaiataria de portas, né? A gente faz um projeto bem personalizado. Então a gente faz desde uma porta pequena até uma porta de 7 metros. Tem portas que tem de alumínio com revestimento MDF, tem portas de alumínio com ACM, porta mais comumzinha, porta gigantesca com muita tecnologia. Chega perto da porta, a porta acende, um LED. O cara vai lá na loja com o projeto arquitetônico dele e fala assim, preciso fechar essa área aqui. Aí eles passam para vocês. Exato. E vocês muitas vezes vem um projeto já mastigado. Mas instala ou não? A gente faz tanto a instalação quando é B2C, quanto a revenda faz a instalação quando é B2B. A revenda faz. A gente domina a cadeia. Na verdade, a gente está se acompanhando. É parte fundamental do meu processo a instalação ser com uma equipe condizente ao que a gente produz, né? O cara tem que saber o que está fazendo ali. Sim, isso é bacana até da gente falar, porque é bem isso, como é um produto único, de certa forma, né? Ter esse entendimento de como ele funciona para saber instalar, porque, pô, às vezes bota qualquer funcionário, o pedreiro lá para botar uma porta dessa aí, desse tamanho, dessa magnitude, o cara, vai achar que é um padrão. Não dá, não faz. Aí que vem, eu não vendo. É um baita problema para... o mundo perfeito não existe, né? Sim. A gente tem um baita problema porque eu não consigo atender todo mundo que quer. Não é porque eu não quero, é porque não dá. Então, às vezes, esses dias entrou em contato comigo um pessoal de muito longe, tipo, no Acre, tá muito longe daqui, e queria pra gente comprar uma porta com a gente. Eu falei, olha, me perdoe, eu não consigo atender. Ah, mas manda a porta pra mim e me vira. Eu falo, não vou fazer. Porque se você instalar mal, se o cara instalar errado, independente de você entender ou não que foi culpa do instalador, é um produto meu que não está funcionando. Isso é muito legal. Eu não quero isso para minha marca. Cara, isso é muito legal mesmo, porque é bem isso. Às vezes a gente, na ânsia de vender, de colocar no mercado, de gerar dinheiro, a gente acaba esquecendo do principal, que é a tua marca. O teu produto. Não dá para colocar de qualquer jeito. Não quero. Imagina, sei lá, cara, tem toda semana, todo dia tem um caso desse, né? Alguém pede, eu falo, olha, desculpa, não consigo atender. Mas como não consegue atender? Me manda a porta, quero comprar, eu pagar. Eu falei, desculpa, a gente só vende se a gente conseguir acompanhar a instalação. Ah, mas tem um instalador muito bom aqui e tal. Eu falei, não consigo, desculpa, esse risco a gente não corre. Né? Não é só por isso, é porque cada porta nossa é um filhote.
E isso é um baita problema, entre aspas, porque a gente poderia estar faturando muito mais. Sim. Né? Mas a gente precisa dominar a cadeia. E é um outro grande problema nosso, é que a Dom Potts, por ser alfaiateria, a gente não escala. Não escalona, não tem como a gente escalonar nosso produto. Não é escalável nem escalonável, não é. É um produto personalizado, feito como se fosse uma artesanal. Porque por mais que é usinado em máquinas de alto padrão de tecnologia, a montagem final é personalizada caso a caso. Então a gente tem, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe de desenvolvimento de produto muito grande, porque normalmente chega uma imagem lá e o cara fala, olha, eu quero isso. Aí a gente tem que pegar o que o cara está trazendo, às vezes o arquiteto mandou, o especificador, a gente tem que trazer isso para o que dá para fazer, apresentar para o cara o que dá para fazer, nem sempre é o que ele esperava, mas fala, olha, é isso que dá para fazer e a gente tem que produzir. Então acaba que é realmente muito específico, é muito detalhado. Isso é bom e é ruim, porque às vezes o tempo que leva só para detalhar isso, só para fazer o cara entender o projeto que dá para fazer, se eu vendesse um produto escalonável, eu teria faturado 10 vezes mais. Então, às vezes... às vezes eu fico pensando assim, que tipo de negócio eu tenho? É louco isso, mas é uma pergunta que eu me faço às vezes. Se eu tivesse o tempo que eu gasto com a Dom Portas, com os nossos projetos especiais, são lindíssimos. Na verdade, todos os nossos potes são projetos especiais, né? Mas se eu tivesse investindo esse tempo numa coisa escalonável, como estaria a minha vida? Sei lá. Mas aí vem do que falou no começo ali, a gente estava conversando sobre propósito. É propósito, né? Não, exato. Escala exato. É dinheiro. Não, tanto faz. Não que não ganhe ali, mas... Mas a Dom Potts, para mim, é um projeto, é um filho. É um filho. Queridinha dos olhos. Não, é um filho. Mas assim, a gente faz um trabalho belíssimo, a gente ganha bem, a gente fatura bem, a gente faz, é legal. E a gente tem o projeto escalonável. Existe o projeto escalonável. Só que ele vai partir de uma disruptura do tradicional muito grande. Aí vem aquele negócio. Essa disruptura, ela pode demorar. Mas quando ela acontecer, eu sou o primeiro. Com toda a certeza do mundo, a gente vai surfar uma onda muito boa nessa escalonabilidade da disruptura, né, do tradicional. Cada vez mais, hoje, o movimento da rotina nossa, humana, nossa, natural hoje, consumindo produtos do mundo todo, é um pouquinho da disruptura. Então, a gente está, em algum momento, inserido nessa disruptura. Sim. E aí, sim, a gente vai fazer uma escalonabilidade de um padrão bem, bem diferente. Toda mudança gera um transtorno. Né? Então, no meio do caos ali, tipo, essa disruptura que você fala, tem o pioneirismo, ele traz duas vertentes. Isso. Né? Então, vamos lá. Primeiro que você tem que investir muito mais, porque você tem que criar uma cultura, as pessoas entenderem que aquilo ali é um produto novo e que pode suprir tanto quanto ou muito melhor do que o que já existe no mercado. Então, o pioneirismo tem essa vertente. A gente fala assim do Uber, né? Cara, o Uber criou um mercado novo. Né? Então, se fosse para construir hoje, quem você gostaria de construir? O Uber ou a 99? Né? A 99 já veio com o mercado pronto. Né? Então, ela entrou bem, cara, duas empresas gigantes, só que ela já veio surfando, tipo, aonde o Uber apanhou pra cacete. Sim. Né? Então, só que Uber é Uber. Perfeito. Exato. Então, tipo, quem que eu gostaria de ser? Aí vem mais uma vez do o que eu quero ser? Eu quero ser o pioneiro? Eu quero ser aquele que desbrava? Eu quero ser realmente... Ou eu quero ser alguém que realmente ou eu quero já um mercado mais pronto, ou eu quero empreender em algo que eu consigo melhorar, eu consigo deixar aquilo mais viável, né? Que tipo de legado você quer deixar para Exatamente, que tipo de legado quer deixar para o futuro, então... né? Qual é a sua marca, né? Então ele falou, pô, às vezes a gente tem lá, podia escalar de uma forma mais fácil, né? Podia pegar a tua porta e mandar lá pro Acre e eu te vir aí, né? Pode, mas quer? Faz sentido? Eu sempre falo assim, que se eu fabricasse hoje, para o padrão de network de atendimento de clientes que a gente tem hoje, se eu fabricasse um kit de porta, feijão com arroz, o mesmo que eu fabricava lá em 2009, sabe? O mesmo que eu fabricava em 2009, se eu vendesse hoje, eu ia estar escalonando absurdamente. Mas eu não ia estar fazendo nada além do que todo mundo faz. E eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero fazer o diferente. Isso, às vezes, é caro, mas tanto faz, é o que faz a gente feliz, né? Então, exato.
Aí aquele negócio, nem sempre se trata só de dinheiro, nem sempre se trata... E eu falo, cara, eu sou o cara das... Minha mulher tava me zoando essa semana, inclusive, sobre isso, que eu tenho um monte de frase. E uma das coisas que eu sempre falo, que ninguém é diferente fazendo igual. Ah, claro. Né? Então, tipo, cara, não vai se destacar. Mais do mesmo, né? Você não vai se destacar, você não vai chamar atenção, você não vai se posicionar de uma forma... Fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Né? Gente boa, meu. O mercado tá cheio de gente boa. Né? Empresa bacana, que trabalha direito. Tá cheio. Né? Para se destacar, para ser realmente relevante, tem que fazer algo diferente. Como você falou, cara, eu vou ter que fazer algo que transforme o mercado. Eu vou ter que trazer uma disruptura aqui de alguma forma para quando eu agregar isso aqui dentro de um mercado que já existe, vai ser um baque. Exato. Né? Mas vai ser um baque positivo. Exato. E no contexto geral, assim, o foco de quase todas as minhas operações é a disruptura. É trazer novos conceitos, trazer novas demandas, novos projetos, né, de forma que agregue diferente. Legal. Agregue, mas diferente. E como é que, um pouquinho mais adiante, o Lício, influenciador, como é que a tua imagem, né, que você falou assim, pô, hoje se eu fosse trazer meu network e tal, seria uma outra história, pô, 2019 e hoje eu tava escalando. Obviamente vem muito da tua imagem também, que é um influenciador, né, mostra o dia a dia, a gente falou até um pouco aqui, acho que é legal a gente voltar para isso aqui, do que a gente falou fora do ar ali, sobre a coisa do influenciador, né, no meio digital que tá todo mundo aí sugado pelos gadgets e aplicativos e plataformas, né, tendo que entender o que é bom consumir, o que não é. Eu acho que tem essa coisa tipo de porra, e aí também não é só as pessoas consumindo, é quem tá gerando esse conteúdo. Porra, que conteúdo que eu tô gerando? Né? Então, como é que isso te ajuda? Como é que te atrapalha? Como é que você lida com isso também? Né? Porque, cara, é pesado, é difícil. Né? Tem a vida do empreendedor que já não é leve, né? E aí a tua vida é uma vitrine, que muita gente te olha, te segue e é um espelho. Como teu pai foi teu espelho para você é o espelho para, cara, milhões de pessoas. Essa parte interessante, assim, eu recebo muitas mensagens as pessoas querendo para eu falar mais sobre empreendedorismo, sobre um pouquinho do meu dia a dia, da minha jornada. Todo mundo me vê, tá sempre em deslocamento. São Paulo, Indaiatuba, visitando obra, em reunião, que teoricamente é uma rotina até chata de ser acompanhada, mas tem gente que se inspira, né? De fato é legal. E eu sou o influenciador, que eu entrei nesse mundo sem querer, né? Sem querer, assim, cair de paraquedas por causa do reality show que eu participei. Mas eu sou o tipo da pessoa, e assim, pela minha visibilidade de influenciador, que eu gosto de trazer coisas produtivas para a vida das pessoas. Você dificilmente vai me ver reclamando e principalmente incitando ódio, né, para gerar mais ódio, etc. Eu quero trazer coisa boa para a vida das pessoas, quero trazer solução, quero trazer inspiração positiva, quero somar. Se for para não somar na vida de alguém, eu passo longe, tô fora, não vim pro mundo para fazer coisas negativas, né? Porque tudo que vai volta, vento que sopra lá, sopra cá, e na verdade não sou eu. Não só isso, não sou eu, não é do meu caráter e tal. Então, eu quero ajudar as pessoas. É difícil manter a rotina de empresário do dia a dia, de empresário, nem de empreendedor, de empresário, né? Fazendo a operação acontecer ali e tá gravando stories, tá gravando, dividindo isso com as pessoas e tal. É difícil. Para mim é difícil. Eu até brinco que eu sou muito mais empresário que influenciador, porque até eu fico vendo assim, às vezes, falo, porra, como seria chato ficar dividindo os meus problemas com as pessoas, porque eu não gosto de dividir problema com as pessoas, entendeu? Mas eu trago um pouco do meu dia a dia, das operações, do desgaste que e as pessoas falam, nossa, tu trabalha pra caramba, né? Eu te admiro porque tu trabalha. Eu falei, cara, meu trabalho mesmo. Eu trabalho de verdade mesmo. Meto a mão na massa mesmo. Não é porque tem tantos mil seguidores lá que tem tantos mil todo mês na conta se eu não sair do sofá. Não vai cair no colo, né? Não vai, não adianta. Eu sou um trabalhador brasileiro como todo mundo e independente da visibilidade, corro atrás mesmo, né? Faço trabalho de publicidade, mas não é minha principal fonte de renda, né? A ideia, na verdade, é utilizar minha visibilidade para somar a vida das pessoas. Então, eu até falar e soltar um spoiler do outro projeto que a gente se conheceu por causa do outro projeto, né?
É um projeto bem legal, que a ideia é inspirar as pessoas a ajudar outras. Como elas podem? Como que você pode ajudar outra pessoa? Você pode... Eu posso doar uma cadeira, posso doar uma camisa, posso ir contar uma historinha, posso ir cortar o cabelo, posso ir fazer uma aula lá de dança. Não sei, como que você pode ajudar alguém, principalmente alguém que é carente de alguma coisa. E a ideia desse nosso projeto é usar a nossa visibilidade para isso. A gente vai meter a mão na massa ali numa situação e tentar incentivar as pessoas a meter a mão na massa de alguma forma. Isso é muito... falando do que a gente vai fazer um pouquinho... Todo mundo pode ajudar. Claro. Né? Todo mundo tem a capacidade. Não precisa, dar um caminhão de alguma coisa. Não, você pode com pequenas coisas. Ajudar a atravessar uma rua, né? Ter uma boa ação num dia, ter uma boa ação no outro, né? É um conselho, um ombro, só escutar. Cara, todo mundo pode ajudar de alguma forma, se quiser. As pessoas são muito propícias a reclamar de tudo, como você falou, cara, a falar que, julgar, apontar o dedo, né? Mas o que você está fazendo para ajudar alguém? Pois é. O que você está fazendo na sua vida para transformar a vida de outro? Perfeito. Né? De que forma você pode? Você pode fazer isso, que a gente vai fazer bem isso mesmo, sabe? Dentro do que a gente conhece, dentro do nosso entendimento, como é que a gente pode ajudar outra pessoa? E não é preciso, assim, não é preciso ter milhões de seguidores para isso. Não. A ideia é que você consegue... A gente vai usar a visibilidade para inspirar. Isso, exatamente. Não é a nossa visibilidade que vai fazer. Nossa visibilidade vai inspirar. Quem vai fazer somos 2 pessoas. 2 pessoas vão fazer. Né? 2 pessoas na frente ali, toda a equipe por trás. Mas se a gente parar para pensar assim... você na sua casa agora. Quantas pessoas você consegue ajudar amanhã? Consegue ajudar 1, 2, 3, 10. Pronto. Acabou. É isso. Né? E é exponencial. E é assim que vai. Exato. Então, ela consegue ajudar com o quê? Se eu vou no hospital amanhã, tem umas crianças lá e numa ala, e eu vou lá ficar meia hora, contar uma piada para elas e ajudei elas. É isso. Ou falar assim, tem um brechó do outro lado ali da rua, eu vou separar 10 peças de roupa e vou dar lá no brechó. É isso, né? Exatamente. Eu acho que é o propósito que a gente tem de inspirar pessoas, né? Que a gente tenta inspirar empreendedores, cara, e a fazer diferente e inspirar pessoas a também sair do comum, sair da cadeira, levantar, dar um passinho para frente, olhar para o próximo de uma forma diferente, né? Porque é o único jeito da gente conseguir transformar o nosso país, que é tão difícil, num lugar um pouquinho melhor. Eu sempre falo isso, assim... Eu acho que empreendedorismo, em certo momento, ele fica muito... É um tema muito batido, porque muita gente fala de empreendedorismo querendo vender alguma coisa, querendo... E na verdade, eu acho que o contexto tem que ser da inspiração mesmo, porque não é fácil, nem um pouco. E muitas vezes não é mais lucrativo. Muitas vezes não é. Mas com toda a certeza do mundo, você está fazendo um bem muito grande para a sociedade. E isso pode vir a curto ou longo prazo. Então, de fato, eu admiro quem empreende. Lógico que eu não estou dizendo que eu só admiro quem empreende, tá? Eu admiro quem empreende porque não é fácil. Eu não estou dizendo que você empreender sendo empresário. Você pode empreender sendo dentista, você pode empreender sendo professor, você pode empreender de várias formas. Mas eu admiro o comportamento, porque é o comportamento empreendedor que vai mudar o mundo. Né? Eu também. Pois é. É o que a gente acredita aqui, cara. Tipo, é bem isso. As pessoas têm esse olhar, esse comportamento diferente de querer fazer algo a mais. E é quem mais se arrisca. Exato. O empreendedor é quem se arrisca primeiro. Sabe? Tipo, o cara, quando você quer empreender em alguma coisa, é porque você quer fazer diferente. E se você quer fazer diferente, vai ter um monte dizendo jogando na sua cara que você tá errado. Exatamente. Tipo, todo mundo tá fazendo assim. Por que você vai fazer daquele jeito? Nesse momento, é que eu não posso falar, mas nesse momento eu tenho 2 projetos em andamento e um deles é um 880 muito grande. Algumas pessoas olham e falam assim, já tem muito isso daí. E outras pessoas falam, cara, isso aí é um oceano azul. E eu vou fazer. Porque ou eu vou
mudar um pouco do conceito das coisas e vou ser muito... vou ter muito sucesso. Ou talvez eu não impacte nada e fique no 0 a 0. Mas eu vou tentar. Eu vou testar. Aconselho todo mundo a testar, investir assim? Não. Acho que tem que ser bem dentro das possibilidades de cada um ali, do que faz sentido ou não, sem arriscar. Lógico que arriscar todo o seu dinheiro, eu já fiz isso e eu não aconselho ninguém a fazer isso, sabe? Arriscar todo o dinheiro, eu já fiz isso e veio a pandemia, eu me ferrei. Então, hoje eu sou um pouco mais cauteloso nas coisas, né? Fazer tudo dentro de um risco mais controlado. Nem todo risco é controlado, mas pelo menos você faz 1 ou 2, 3 cenários ali para trabalhar dentro de um cenário mais pior e melhor. Se ficar no meio termo, às vezes fica bom. Eu acho que isso aí, cara, é batata, assim. Às vezes a gente tem um tesão, tem um amor, tem uma paixão, tem uma visão que vai por esse impulso. E o empreendedor é muito impulsivo. Eu tenho isso para mim, cara. Isso aqui é o futuro e a gente vai mesmo e acaba dedicando tudo, só que acaba esquecendo o que já tá dando certo, né? E essa para mim é uma das maiores falhas. Se tem alguma coisa que a gente pode deixar que eu sempre deixo de recado, assim, cara, não mexe no time que tá ganhando, deixa ele ganhando, né? Você pode começar alguma coisa, mas não mexe no time que tá ganhando, porque se você mexeu no time que tá ganhando e mexeu errado, né, aí todo mundo vai perder junto. Então, empreender é legal, arriscar em coisas novas é fundamental, só que ter mais de uma fonte de renda é melhor ainda, principalmente se for até de segmentos diferentes, porque às vezes um segmento não está indo tão bem na economia, no mercado, naquele momento, ou é mais sazonal, né? Então, se você tiver alguma coisa na manga por ali ou por aqui, né? Mas que não impacte no seu principal foco, né? No que realmente é seu e é importante. A Porta para mim é a minha... A Dom Portes é a minha galinha dos ovos de ouro. Cara, é aquilo ali, né? Então tudo que vem ao redor vem para somar, mas você sabe, seu foco tá aqui, né? Então, eu acho que isso é fundamental para o empreendedor, é entender que, cara, não deixa de empreender, não deixa de ir atrás de coisa nova, mas não perde o que já funciona, não perde o foco naquilo que já te traz o teu garantido todo mês, que sustenta a sua família, que lhe sustenta. Você dá pra fazer uma brincadeira aí. Colocar filho no mundo é legal, é gostoso. Não sei, eu não tenho filho, mas eu sinto as minhas empresas como filhos, né? Colocar um filho novo no mundo é ótimo, desde que ele não mate o outro. Né? E nem desalimente, colocar mais comida na mesa, tem que ter comida para todo mundo. Não dá para ter só para os novos e os antigos, não, né? Dá para fazer meio que essa analogia aí, essa brincadeirinha. Não, total, eu acho que sim. Cara, por exemplo, uma criança no mundo é uma vida nova que depende totalmente de você. Exato. Então, a sua vida vai mudar, né? Exato. Quando você começa um negócio novo, aquele negócio inicialmente, ele vai depender totalmente de você. Sua vida vai mudar, vai te dar mais trabalho, você vai perder umas noites de sono, né? Então, quanto você está preparado para isso? Não, e se capacitar para cada operação. Se capacitar. Eu sempre falo para todo mundo assim, às vezes as pessoas mandam mensagem, falam, o que tu acha do business tal, tal e tal? Aí às vezes eu respondo, falo, qual é a sua especialidade nisso? Não sei, nunca fiz. Eu falei, bom, então primeiro você aprende, vai lá, procura curso, procura o Sebrae, se capacita para fazer isso aí. Porque se tu for brincar, né? Eu falo brincar porque, eu vou tentar, vou testar. Tudo a gente tem que testar. Mas se eu não tiver minimamente capacitado para isso, não dá. Eu quero dirigir um carro, mas não sei para onde vai se acidentar, vai ter um problema grave. Então, é a mesma coisa. Então, eu sempre falo para todo mundo, a primeira coisa, você quer montar um business, quer montar um negócio, entenda primeiro se você tem habilidade técnica para isso. Se não tiver, primeiro se capacita. Aí quando você estiver capacitado, toca o pau. Né? Eu vejo, por exemplo, amigos que são da área da saúde, de humanas, querendo montar um negócio, um business. Eu falo assim, ótimo, legal, maravilha. Mas você sabe o que é o imposto, sabe o que é o capital de giro que você vai precisar ter, o fluxo de caixa que vai ter, esse funcionário vai ter que ter uma contabilidade, vai ter que ter isso, vai ter que ter isso. Caramba, eu não tinha parado para pensar que tem tudo isso, né? Eu falei, pois é, então duas coisas. Ou você aprende isso primeiro, ou você contrata alguém que saiba
te ajudar nesse aspecto, porque eu entendo que você é a cabeça do lado da humanas ali, né? No caso, pensar no escritório de psicologia. Você sabe de como vai funcionar o dia a dia com os seus pacientes, mas no consultório tem mais um monte de outras coisas aí para você administrar. Você sabe administrar? Não, peraí, tem que observar. Senão você está correndo um sério risco aí. Então a ideia hoje, na verdade, é até interessante pegar a tua opinião sobre isso, que eu sempre falo que hoje, mais do que nunca, depois da pandemia, etc., o nosso lucro como empresário, empreendedor, está em minimizar risco. Quanto menos risco estiver funcionando na operação, mais chance você tem de sucesso, né? Então não é mais assim, quanto eu quero lucrar. Hoje eu penso qual é o meu menor risco, sabe? Acho que a gente está no momento, minha opinião, a gente está no momento de investir em menos risco. É lógico que quanto maior o risco, maior o lucro, é uma premissa básica do mundo do business, mas eu acho que hoje o nosso momento vou minimizar riscos. Hoje, por exemplo, hoje é engraçado isso. A Dom Pods, o nosso lucro está totalmente atrelado a reduzir os prejuízos. Então hoje a gente está muito focado nos processos para redução de erros que causam prejuízos altos para a gente, como matéria-prima é alta. Então, quanto mais erros a equipe tem, menos lucro a gente tem. É um pouco óbvio, mas no dia a dia acaba que o foco muda. Eu não estou focado em ter lucro, eu estou focado em não ter prejuízo. Exato. Né? É diferente. Então, quando eu estou focado em não ter prejuízo, automaticamente eu tenho lucro. Mas isso não é uma coisa, muitas vezes, consciente. Né? E a mesma coisa para o risco em geral. Eu vou montar um restaurante. Eu vou comprar 30 mil reais de carne esse mês. Mas o freezer deu pau lá e ninguém viu. Perdi 30 mil reais de carne, né? Tem algumas coisas ali que, sabe? Eu acho isso muito legal. O processo é fundamental, né? Entender como, porra, às vezes não precisa aumentar a sua liquidez de venda, porque para tu aumentar a tua quantidade de venda, vai ter que aumentar a logística, vai ter que aumentar, depende, no teu caso, o tamanho do estoque, então o teu galpão vai ter que ser maior, né? Então tudo vai ter que aumentar. Ao passo que você pode aumentar a sua receita melhorando o seu processo. É isso, melhorando as compras, né? Melhorando o processo no contexto geral. Evitando custos Exatamente. do dia a dia, Exato. né? Olhando para o que se faz, como é que eu posso melhorar? Né? Tipo, porra, se eu trouxer para cá, né? Quebrar a cadeia aqui, fazer mais rápido ali e tal, né? Só que aí tem que olhar para dentro do seu business, tem que entender do seu negócio. Isso vem do aperfeiçoamento. Você falou, pô, se eu entender toda a rede do meu negócio, toda a cadeia que envolve meu negócio, eu vou conseguir olhar para ele, né? E montar um business plan novo, mesmo do que já tinha, monto um novo de uma forma diferente, onde eu consigo evitar e deixar ele mais lucrativo. A gente passou isso na pele, trazendo para vocês aqui, abrindo uma informação até muito interna. Teve um ano da Dom Portas que, no começo a gente não tinha caminhão próprio, a gente fazia frete com contratados, né, terceirizados e tal. Frete que a gente chama de carreto, fretezinho, frete que era 200 reais aqui, 300 reais ali, 400 reais assim e tal. E aí passou um ano, isso era uma coisa tão natural pra gente, fazer fretezinho assim e tal, papapá, muito natural. Quando chegou no final do ano, eu falei, cara, vamos somar quanto a gente gastou de fretezinho carreto. Somamos e deu 232 mil reais. Caralho. Porra, botei a mão na cabeça assim e falei, meu Deus do céu. Podia ter comprado caminhão, podia ter tratado o motorista próprio, teria tido a operação muito mais na mão, podia ter feito 2, 3 vezes mais frete do que fizemos. E aí no dia seguinte comprei um caminhão. Mas exato, uma coisa consegue não tá entender. automático. Não tá automático. Né? Claro que tu vai ter mais despesa, vai ter mais. Mas a tua logística ali de entendimento de, cara, é meu. Então a hora que eu precisar ele já tá aqui, eu não preciso chamar o cara para ele vir até aqui, sair. E todas as outras facilidades e conveniências que provém em ter um frete próprio, né? Sim. Mas foi uma coisa assim, bem, porra, no choque. Eu falei, não, eu tô acreditando nesse número. Eu somei lá umas 3, 4 vezes. Falei, né? É grande mesmo. Teria sido uma poupança. Né? Mas é isso, é do negócio. É do negócio. Eu acho que é importante para o empresário realmente estar cara de olho no negócio. Como você falou, o olho do dono é que engorda. Eu acho que engorda o boi vem disso mesmo, cara. Tipo, não é só você estar ali.
né, presente fisicamente. É estar realmente olhando para o como você negócio. tá, né, cara? Como você tá. Olhando para o negócio, saber como é que eu posso melhorar ele continuamente. Porque por mais que tenha um negócio bacana, um negócio que, porra, disruptivo, né? Se você parar no tempo, vai vir outro e vai tomar conta. Opa, é a lei da selva total, todo dia, não tem jeito. Mas assim, falando pra... não desistam, tá, gente? Assim, se eu puder falar uma coisa pra vocês, eu já tive mais de 12 empresas, eu já tive empresa no exterior, eu já tive, acho que tranquilamente, mais de 150 funcionários. É doloroso, é cansativo mesmo, é desgastante mesmo, mas se você tem isso dentro de você, é o que vai te dar prazer, é o que vai fazer sentido. E em algum momento, assim, do dia pro outro, de fato, do dia pro outro as coisas podem acontecer. Vamos falar tipo Silvio Santos, Steve Jobs, né? Fala assim, eram caras abençoados, eu acredito que sim, mas acho que somos todos abençoados e temos a capacidade. De fato, a perseverança, né? Tem uma frase muito legal que é... Acho que essa frase é de Kobe Bryant, eu acho. A perseverança supera o talento. Acho que é perseverança. Acho que essa frase é de Kobe. E, de fato, a busca incansável ali por fazer acontecer, seja com conhecimento, seja com vitalidade, seja metendo a mão na massa, seja... essa busca, ela vai te dar resultado. O esforço, né? O esforço supera o talento. Né? Exatamente. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que ter em mente sempre. E é isso que a gente traz aqui nas nossas mentorias, nos nossos mentoráveis aqui, cada um com a sua forma de ver o mundo, cada um com o seu jeito de liderar de e interpretar as coisas. Mas, cara, é exatamente isso. Empreender é uma dinâmica diária, né? Tem que estar todo dia ali prestando atenção. Tem dia que eu tenho vontade, e acontece direto, tá? Dia que eu tenho vontade de vender tudo. Tem um terreno lá em Tutóia, lá no Maranhão, que é no Delta das Américas ali. Vou pegar meu terreno lá, vou construir um chalé bem legal, bem bacana. Vou mudar pra lá e vou ficar lá. Tô perto da minha família, invisto meu dinheiro em vários investimentos que eu faço ali de algumas coisas e pronto, tá resolvido, vou ter paz, vou ficar fazendo kitesurf todo dia, talvez agora possa ter uma esposa, um filho, não sei o que e tal, e vou pensar, eu penso nisso direto. Mas será que vou ser feliz, né, cara? Exato, cara. Eu falo isso assim com tranquilidade. Hoje meu foco é desacelerar, por isso que eu invisto muito hoje, minha atividade física, meu desgaste físico é muito grande, com as minhas empresas, com as minhas operações, com o trabalho, mas no foco de desacelerar, para que eu possa ter qualidade de vida melhor, para que eu possa talvez ter filhos e etc, e possa me dedicar melhor à minha esposa, meus filhos, etc. Não sei se isso vai acontecer de novo e tal, mas é uma coisa que fica na minha cabeça. E eu penso direto, eu falo, vou largar tudo, jogar tudo pro alto. Aí, de uma semana, eu tô com um negócio novo na cabeça. É que empreender é um tesão, cara. Porra, empreender é um tesão, você faz, você tem tesão naquilo, você quer ver acontecer. Eu falo de legado, cara, a gente quer deixar uma marca. O empreendedor, para mim, eu acho que a grana pro empreendedor nem é isso. Não é. Não é. O cara que empreende, ele quer realmente deixar a marca dele. Você fala de Jobs, Jobs faz os Apple todo redondinho, não é porque, cara, é porque eles queriam, cara, a minha cara é isso aqui, né? Eu quero que as pessoas me conheçam por isso, entendeu? Quando falarem, tipo, e é isso, o cara vê uma maçãzinha mordida hoje, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Então, tipo, é fato, né? Então, essa coisa de deixar pra lá, não sei o quê, o cara pode até ir lá pro Maranhão, mas a cabeça vai ficar borbulhando. Vai. E aí vem um outro sentimento de se sentir útil também. Né? Eu fico imaginando, se eu não fizer nada, cara, tipo, eu tô ocupando um espaço vago no planeta, por quê? Né? Então, tipo, a coisa, tipo, chega no momento que tu tá, será que eu tô esperando a morte chegar? Só, sabe? Então, tipo, né? Então, em que momento que eu tô da vida? Então, fazer alguma coisa, se propor a alguma coisa, se desafiar, velho, sabe? Tá se desafiando, se propondo e nessa gana de querer transformar, é o que move o planeta, cara, né? Isso é ser humano, né? Então, é querer fazer mais, é querer,
sabe? Uns caras vinham com as caravelas aí buscando e desbravando, né? Então, tipo, a nossa forma de fazer isso hoje é desbravar mercado, né? É trazer tecnologia, disrupção para alguma coisa aqui ou ali. Então, isso é legal pra cacete, meu. Isso é legal pra cacete. E poder estar perto de gente que faz isso, para mim, é um privilégio. É outro baita... No meu dia a dia hoje, é outra coisa que é muito importante, que eu valorizo muito, é o network, né? É muito legal e foi, tipo, a visibilidade me trouxe, além do que... Visibilidade, na verdade, não impactou muito no meu business, tá? Eu trabalho num mercado muito nichado, de alta decoração e tal, então não impactou muito. Mas a nível de networking, principalmente estar próximo de grandes empresários, grandes empreendedores, com muita troca de experiência e muita troca de informação e troca, às vezes, de demanda. Eu consigo te suprir uma demanda, você me suprir outra e tal. E mais ainda do que nunca, é o momento de aproveitar network. Network é tudo. Network é quase um outro business, né? Exato. Fazer network hoje é quase um outro business. É muito importante. E um network saudável, né? Saudável, tipo assim, saudável. De troca positiva, não é? Trocas positivas, né? Porque, na verdade, quando eu falo que é troca negativa, pra mim nem chamo de troca, chamo de perda, né? É porque não é só aquela coisa, tipo, quero me aproveitar, tô perto para me aproveitar de alguma forma, para tirar proveito, para conseguir vantagem. Não, cara, tem que ser, tipo, bom para todo mundo. Tem que ter um relacionamento. O network é relacionamento e tem que ser um relacionamento positivo, proveitoso, né? Pensando em conexão mesmo, né? Pô, bem isso, a gente tá aqui, pô, se eu puder te conectar com alguém que faça sentido, né? Como a gente se conectou através disso também, é do caralho, né? É do caralho. Eu chamo hoje em dia, assim, até network de um business à parte, né? Você conseguir conectar pessoas, contextos, empresas, etc., de forma que isso seja bom para todos. Cara, isso é animal. E é uma arte. É uma arte. É uma arte. E aí vem da coisa do meio também, né? Hoje tava a galera toda aqui, nós tava batendo nosso papo antes, pô, tu saradão, aí tu falou que você tava com 137 quilos, porra, mudei minha vida e tal, hoje tô bem, aí tava o Di também, o Breno, porra, todo mundo, falei, cara, eu preciso ir pra academia, velho. É do meio, cara, né? E a gente tá aqui, tu vê as pessoas te motivam só de estar perto. Então, ter essa construção, ter essa questão, tipo, de como ver o seu entorno, né? E é isso, às vezes a gente precisa parar, olhar para dentro e falar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso empreender na minha vida, eu preciso crescer. Como é que eu cresço? Estando perto de alguém que me faça crescer, de alguém que me inspire. Então eu vou buscar esse network, né? E aí tem essa troca mesmo, porra, eu vou me inspirar, mas como é que eu posso inspirá-los também? Né? Então aí tem essa troca, que é uma troca muito bacana. E todo mundo tem uma coisa a contribuir, cara. Todo mundo. Não precisa ser PhD em nada para contribuir com a vida de outra pessoa. Sem dúvida alguma. Tem que ter sempre isso na cabeça. Todo mundo pode somar a vida de todo mundo, né? Legal pra caramba. E, cara, e aí indo um pouco mais para frente, você montou o e-commerce. Montei o e-commerce numa coisa bem engraçada, assim, bem diferente, que foi o e-commerce, porque eu comecei a criar vídeos de conteúdo no Instagram de do it yourself. Porque desde criança, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é criar coisas com minhas próprias mãos, metendo a mão na massa mesmo, né? E aí comecei a criar conteúdos, eu comprei um apartamento, tinha nada no apartamento, aí eu fui fazer minha mesa, fui fazer minha cadeira, comecei a fazer as coisas ali. E começou a virar. E começou a viralizar. E aí as pessoas começaram a perguntar: onde eu compro? Onde eu compro? Eu quero uma dessa. Nem era o intuito, era uma coisa... Não era. O intuito era apenas conteúdo de faça você mesmo, né? E aí, aí eu fui fazendo, fui viralizando. Tem vídeo com 5,8 milhões de visualização e tal. 200 mil compartilhamentos. Eu falei, cara, peraí. Vou fazer uma conta aqui de padaria. Se 200 mil compartilhamentos... Se 1% comprar, já é um baita lead aqui. E aí o e-commerce começou disso. Eu comecei a entender o que eu poderia trazer e agregar para fazer vendas. Como o e-commerce é algo que tem um custo fixo muito baixo, eu falei, talvez tenha um business aqui. E aí foi legal porque eu comecei lá no e-commerce, tem produtos que eu fabrico e produtos que eu revendo. Então eu consigo atingir um markup um pouco diferente em cada produto, né? E o giro diferente também. Sim. Então eu consigo manter uma balança um pouco mais equilibrada, porque uma hora que compensa aqui, outra hora compensa aqui. Ou o giro compensa, ou o markup compensa.
E é interessante. E, na verdade, assim, o e-commerce, para mim, hoje, ainda é uma coisa que eu tô no beabá, tô aprendendo. Tem muita coisa para ir para lá. Infelizmente, ele não é hoje o meu foco principal, porque eu tenho algumas outras operações maiores em andamento. Mas assim como as portas uma vez não eram, o e-commerce ainda vai chegar a horinha dele. Né? Eu tenho que ter essa parcimônia aí de entender que uma hora vai chegar. E nesse caminho, a tua exposição te ajuda bastante também. Aí, nesse caso do e-commerce, sim. Né? Mas foi importante, nesse caso, a visibilidade para entender onde tinha um gap, onde tinha um nicho. Né? E o nicho de decoração e do-it-yourself é um nicho que as pessoas gostam muito. 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 Todo mundo quer arrumar alguma coisa na sua casa, no seu trabalho. Todo mundo quer isso. Todo mundo gosta de ajeitar o seu cantinho, né? Ajeitar um pouco, né? E eu trago tanto coisas diferentes quanto coisas num custo-benefício interessante. Né? E aí, se eu pudesse, sinceramente, com toda a sinceridade da minha vida, eu vivia só disso. Eu adoro fazer coisas, criar coisas. Eu tenho mais de 200 desenhos para fazer ainda, para criar conteúdo e vídeo. Só que tem um detalhe, não tenho tempo. Às vezes eu fico um mês sem criar um conteúdinho lá, um vídeo, porque não tem tempo. Né? Eu produzo as coisas quando eu tô em Indaiatuba. Então, às vezes eu fico 10 dias em São Paulo. Como é que eu vou produzir conteúdo? Sabe? E é puxado, cara. É uma das coisas que eu fico às vezes chateado, que eu poderia estar criando mais conteúdo, eu poderia estar vendendo mais no site, eu poderia estar fazendo coisa mais. Mas é tudo eu poderia, não adianta eu pensar. Então, vamos lá, vamos fazer o que eu consigo fazer. Vamos fazer aqui o que está dentro do meu dia a dia, o que dá para fazer e vamos fazendo. Mas por isso que eu te falo que o e-commerce ainda não é. Mas possivelmente, sem pressa e com tranquilidade, bom trabalho, que o foco, na verdade, é fazer um bom trabalho. Sim. Não precisa ser o maior trabalho, mas um bom trabalho, né? Manter um cadenciamento, fazendo um trabalho sempre muito bom. A gente está fazendo. A plataforma está ficando cada vez mais robusta, cada vez mais interessante, cada vez mais atraente e só vai ter produto legal lá. Então, esse é o foco. Trazer coisas diferentes, disruptura. Legal. Eu não tenho nada que todo mundo tem lá. Acho que foi nosso primeiro episódio que a gente teve o Elvis. O Elvis é o cara dos e-commerce no Brasil. O cara sim. Pica da galáxia. Manja muito, tem umas ideias legais pra caramba. Só depois a gente conecta também falando de network. Depois a gente conecta vocês também. Network nu e cru aqui, ó. Na cara. Na cara, na hora. Porque é isso, cara. Porque a gente... Voltando para o negócio online ali, para o e-commerce, também tem várias vertentes, várias possibilidades. Pô, é um negócio mais barato? Né? Mas como é que a gente começa? Como é que não vai? Quem não viu ainda lá no primeiro episódio, o Elvis tem umas dicas legais. Porque ele também é um business diferente. Então, acaba saindo da tua zona de conforto para um outro tipo de business. Então, a logística é diferente. Tem todo um entendimento que tem que ter dentro desse tipo de negócio. O atendimento é diferente, né? Eu falo sempre com a galera, quando a gente vai falar de business online, cara, o online o cara quer para ontem. Quando ele quer comprar, ele quer para ontem. Então, ele quer a tua resposta para ontem. Então, ele foi lá, procurou, quero uma porta, né? Primeiro que ele viu, ele pesquisou, foi lá, ele mandou a pergunta para não respondeu, cara, já começa a cair, né? Começa a cair o teu atendimento. Então, ter essa prontidão. Então, o online é diferente, é bacana, é um puta negócio, é um dos, para mim, hoje, é isso, ele é barato, né? Porque tem plataformas de marketplace que pode começar por ali, não precisa montar a tua plataforma já de cara. Então, ele é barato. Tem um alcance muito grande, porque tu consegue ir no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? E só que tem uns outros pontos que tem que entender que parte de logística é diferente, então tem uns outras coisas que tem que botar na pauta e ver se aquilo ali faz realmente sentido, né? Mas da construção, de fazer o que o cara tem tesão, né? De fazer as coisas diferentes, aquela coisa mais do pessoal, que tu gosta de botar a mão na massa, nada paga. E bem isso, vai chegar lá no Maranhão, no teu chalé, né? Tu vai querer fazer as coisinhas, né? Não vai acabar, fica por aqui. Vamos tomar não, São Paulo onde tudo acontece, entendi. Vamos tomar uns energéticos a mais junto aí, vamos construir outras coisas, vamos inspirar a galera. Cara, como é que tu tá vendo o mercado pra frente aí? O que tu tem de previsão pro futuro? Fora aí o nosso projeto, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, a gente vai começar... O nosso projeto é algo que tá me animando muito. Não tô falando a nível financeiro nem nada, mas é que o nosso projeto é uma disruptura do mesmo nas redes sociais. Eu adoro disruptura. É uma coisa nova. Não é nova pelo que a gente vai expor, mas como a gente vai expor isso é novo.
eu tô bem empolgado com isso, assim, a junção de todo mundo envolvido, o Breno, o Dia, Mídia, vocês, né? No contexto geral, tô muito feliz com isso. Tô muito empolgado com isso, mas isso não tem a ver com business, tem a ver com propósito de vida, né? Tem a ver com a gente poder retribuir as oportunidades que Deus deu, as habilidades que Deus deu, com a gente poder fazer algo bom disso, né? E isso para mim é, assim, incrível. A nível de business mesmo, eu tô com 2 projetos em off muito legais. Dá uma palhinha, hein? Não posso. Não posso. Eu adoraria, porque eu adoro dividir as coisas, mas eu tenho dois projetos em off muito legais. Muito, muito, muito legais. Mas assim, talvez esses outros 2 projetos sejam triplamente maiores que todos os meus outros business juntos. Sabe? Então, eu preciso até... Na verdade, a galera só vai saber quando eu soltar mesmo. Quando já tiver... Aqui, tá pronto. Pá, é isso. Ó o gatilho, segura. Só vai ser quando tiver isso. Tá aqui, ó. Pum, explodiu aí, tá aí. Mas é bem legal mesmo, também disruptura total, né? Mas um desses projetos que eu posso falar é que um dos projetos não existe. A gente tá criando do zero, o projeto todo do zero, que é uma coisa que eu falo sempre assim também. A pessoa fala, me dá uma dica para empreender. Eu falo, olha, capacitar é uma coisa que é fundamental, ponto. Beleza. Mas fazer mais do mesmo, né? Então, entenda onde tem uma demanda para você ser diferente, para você criar a vontade das pessoas te consumirem, te ligarem, te pedirem o teu serviço, etc. Tem que ter um quê? Tem que ter um conceito um pouco diferente. Não dá para fazer mais do mesmo, né? Se você achar esse elefante roxo, ele com certeza vai se destacar em cima do manto de elefante cinza. Então, busca o elefante roxo, bora caçar o elefante roxo. E é o que a gente tá fazendo, a gente tá criando um elefante roxo. E tô bem empolgado. E é aquele negócio que eu te falei, vai ser 8 ou 80. Mas... 80, se tudo correr. Não, eu quero que seja... Na verdade, eu quero que seja 8 mil, né? Essa é a ideia. Legal. Mas o mais legal de tudo isso, cara, é o processo criativo, o como a gente aprende, o tanto que a gente estuda, né? O empreendedor tem que estar sempre estudando, tá? Sempre. Precisa estar... Eu chego em casa, eu vou estudar, vou ler, né? Ultimamente eu tenho lido coisas mais técnicas um pouco. Até coloquei aí que meu livro de cabeceira hoje é Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. É um livro mais voltado para o catolicismo, mas é uma coisa que também está muito presente em mim, né? Eu me sinto um cara muito abençoado em muita coisa, até no meu dia a dia por geral. Então eu estou sempre muito grato aos meus anjos da guarda, Papai do Céu, Nossa Senhora, que as coisas fluem. E eu sempre acho que tem um dedinho também lá de cima. Então, acredito muito nisso. Mas eu acho que o mercado, cara, assim, a nível de mundo falando, né? O mercado cada vez mais globalizado, ele tá deixando tudo mais acelerado e com mais oportunidades, sabe? Eu acho que, no contexto geral, eu acho que vem marés boas para grandes empresas, assim, pequenas empresas, acho que vem grandes oportunidades. Eu, inclusive, estou bem empolgado com isso, né? Lógico que a economia, no contexto geral, é algo que é muito relativo, depende, varia conforme muita coisa, né? Mas se a gente falar a nível de pessoas, de operações e de demandas, eu acho que existe mercado. Falando de business. Agora, a economia é uma coisa que anda em paralelo e a gente tem que interpretar ela mensalmente, talvez, né? Mas falando de oportunidade e demanda, eu acho que o mercado vai estar bom, sim. Cara, a gente vive num país diferente, né? O Brasil, um país rico pra cacete de tudo, né? Cultural, um país rico geograficamente falando, na posição que ele está no planeta, no clima que a gente tem aqui, na diversidade de pessoas, né, de colonização. Eu vejo gente do mundo inteiro para cá e aqui se formou algo único, né, que tem tudo para ser uma potência, é só querer. Né? Então o brasileiro é assim. O brasileiro, aonde ele vai no mundo, se ele quiser fazer, ele vai ser foda. Né? Para mim isso é muito claro. E, porra, a gente passa por uma dificuldade, tá passando uma dificuldade tipo, econômica, e isso já não é novo, já faz tempo, vai e vem e volta, e não adianta, cara. A gente, como empreendedor, como negócio, tem que
baixar a cabeça e continuar fazendo o melhor possível. Fazer sempre a limonada do limão, sempre do jeito que der. O melhor possível. Mas é o que tu falou, assim, o brasileiro de fato, ele é... Por isso tem brasileiro no mundo todo, né, velho? É que a gente é... A gente é... Uma gíria maranhense aí, que a gente fala, por exemplo, nordestino, é que a gente é arrochado, né? Brasileiro é arrochado, brasileiro quer ver o negócio acontecer, vai lá e não tem preguiça, né? Brasileiro é batalhador nato. Vai pra construir, constrói, faz, trabalha, resolve. Faz no dente, faz na garra, né, cara? O que a gente falou, esse eu acho que é Acho que é um dos únicos aspectos do tal do jeitinho brasileiro que eu gosto, né? Que é o brasileiro resolve as paradas, ele tem essa coisa em si de tipo, ele sempre acha um jeito de resolver, de fazer a coisa funcionar, né? Então essa, não sei se criatividade ou... E muitas das vezes pros dois lados, né? O cara resolve pro lado do bom e pro lado do ruim. Eu tô falando, uma das coisas é pro lado do bom, né? Mas é uma das únicas coisas que essa coisa do jeitinho brasileiro me é bem vista, assim. Cara, acho que é isso que a gente tem hoje aí. Porra, foi um prazer te receber. Obrigado. Prazer poder conhecer um pouquinho mais a sua história. Cara, é uma honra. É um prazer poder bater esse papo aí. Tem muita coisa para vir pela frente. Esse projeto que o Luiz falou aqui, a gente vai falar bastante dele. Não, tem que ter um podcast só para ele. Só para falar dele. Mas vai ter. Quando a gente lançar, vamos fazer um podcast só para ele. Exatamente. Eu acho que a gente vai falar bastante dele no decorrer aí dos dias até o seu lançamento ali. A gente vai começar a soltar nossas pílulas e tal. Mas com relação a propósito, a gente pode ter certeza que ele vai impactar diretamente as pessoas com quem a gente vai trabalhar e indiretamente, se tudo correr bem, do jeito que a gente imagina, e não tenho dúvida, inspirar outras pessoas a também fazer. Perfeito. Então acho que é um propósito mais do que completo. Aguardem que vai ter coisa boa por aí. Vai ser legal, fiquem de olho. Galera, mais uma vez... Se ainda não apertou ali no botãozinho do sininho, vai lá, aperta. Se ainda não está seguindo a gente, segue. Se não compartilhou, agora é o momento. Vai lá e compartilha. Fala para a galera aí que está empreendendo, que quer começar a empreender. Começar também a nos seguir, começar a prestar atenção. Toda semana, às 16 horas, às terças-feiras, tem um episódio novo com um convidado super especial, falando um pouquinho da sua rotina, um pouquinho do seu mercado, de como conseguiu empreender, de como empreende, de como foi a sua jornada até esse momento atual, né? Então, toda semana tem uma mentoria bacana, uma pílulazinha ali que você puder usar para te inspirar, para fazer diferente, para fazer mais, para evoluir. Vem pra cá que a gente tenta te ajudar. Isso para quem não te conhece ainda, embora quase todo mundo conheça, quiser te seguir, quiser saber um pouquinho mais. Lício Fiode, Lício com 2 S, o Instagram é @Lício Fiode. O e-commerce é Coisas do Lício. Dom Portas, a fábrica de portas. Doif Esquadrias, a loja de esquadria de PVC. A Mais Cristais, a indústria de texturas em pedras naturais. E as outras, vocês têm que me seguir lá para acompanhar, porque as outras ainda é segredo, daqui a uns dias vai estar lá, tá bom? Vejo vocês por aí, estou sempre à disposição, respondo na medida do possível as pessoas. Quem tiver quiser mandar alguma mensagem ali, quem sabe a gente consiga trocar ideia. Foi um prazer estar por aqui, obrigado, muito sucesso ao Mentoráveis e sucesso a vocês também. Eu que agradeço, foi bom ter vocês por aqui também. Até a próxima. Semana que vem tamo junto de novo. Tchau. Tchau, tchau.